Marçal explicou o seu lado e, de certa forma, a posição dos jogadores que deixaram o clube por conta da nota do Botafogo postada nas redes na última quinta-feira em relação ao atraso dos pagamentos e, principalmente, ele explica sobre o pedido de aumento, onde o clube afirma que os jogadores que deixaram o Glorioso pediram 25% a mais. A entrevista foi dada ao Charla Podcast e, como foi na resenha, eu vou acelerar ela para o vídeo não ficar tão longo. Confere aí. Eu sei que eu tenho um bônus pra receber, que eu fui campeão da Libertadores, fui campeão do Brasileiro, entendeu? E aí quando eles botam essa nota dizendo isso, os ex-jogadores, e porque eles pediram 25% a mais. Mentira, cara. Não pode, cara, entendeu? Isso que me chateou o Botafogo. Isso daí não existiu. O que existiu foi o seguinte: o clube tinha a gente conversou há 6 meses atrás sobre premiação, e o grupo, vou te falar, sempre muito parceiro, por isso que eu falo, cara. O Botafogo deu valor pra esses jogadores que estão aí hoje, Marlon, Barbosa, os capitães que estão, Danilo, Barbosa. Cara, tudo que a gente tentou conversar lá, obviamente, cara, se eu sou dono de uma emissora de contrato, você não vai falar, te dou 10, você vai falar, pô, tem como dar 12? Normal. Todo mundo vai. A gente pediu 10% a mais daquilo que era premiação, tá? Libertadores, falando de Libertadores. O clube falou assim: não, capitães, não pode dar 10%, tá? A Conmebol paga 23 milhões pro campeão, vocês vão receber essa porcentagem. E aí, a conversa foi pro outro lado. A conversa foi o seguinte: tá bom, beleza, não tem como, não tem como, beleza. Vamos fazer o seguinte: quanto é que tá o dólar hoje? Porque a Conmebol paga em dólar. Quanto é que tá o dólar hoje? 5,10, estava na altura. Então vamos colocar então que vocês vão pagar essa porcentagem que vocês estão falando pra gente. Se nós formos campeão, era uma possibilidade, a gente tá jogando fase de grupos ainda. Se a gente for campeão, tem como vocês pagarem então essa porcentagem com o mínimo de 5,10? Porque se o dólar tiver 4,50, a gente pelo menos estamos ganhando um pouquinho mais. Pode ser mínimo de 5,10, tá? Se tiver 6, 7, o que for, aí câmbio do dia, paga os jogadores. A verdade é que agora o Botafogo nos apresentou uma planilha com o câmbio de 5,10. Só que o dólar tá 6 alguma coisinha, entendeu? E aí tem essa diferença. Tem essa diferença. Aí, pô, é uma diferença grande pra 23 milhões de dólares. 130 milhões de reais, dá uma diferença interessante. E a gente pegou e foi falar com a direção. Pô, uma reunião super maneira. Aí não, agora, há 20 dias atrás. Já tinha acabado. Claro, a gente, claro que é o seu... Claro, a gente, podemos fazer uma reunião? Pode ser problema. O que aconteceu? Cara, eu vi que vocês passaram a planilha aqui, e nós, jogadores, tá? E muito disso, por isso que eu falo, Marlon, mais uma vez, Marlon, John. Os moleques falaram assim: cara, Libertadores, eu acho que a gente tinha que ter uma premiação igual. O Brasileiro é um campeonato longo, tá? Mas a Copa Libertadores é um campeonato mais curto, né? A gente deu exemplo do Hugo aqui. O Hugo jogou muitos jogos na fase de grupo, mas depois na fase de mata-mata já não foi para tantos jogos. E aí, numa conversa informal no clube, entre jogadores ali na academia, o Marlon me falou isso. Na verdade, quem começou com isso foi o John, se eu não estiver enganado. Mas, cara, foi o pessoal que tava jogando. E falou: Marcelo, o que você acha? Eu falei: cara, eu não acho nada. Porque eu tô indo pros jogos, mas não sou titular. Tô jogando, tô ajudando, mas não sou titular. Então é ruim pra mim eu falar assim: vamos fazer todo mundo igual? Quem tá jogando pergunta pro titular, né? Tem que perguntar pro titular, entendeu? Eu falei: então você pergunta pro John, pergunta pro... Eu não sei se eu falei pro Marlon, pergunta pro John. E quando o John falou, eu falei: mano, pergunta pro Marlon. Vocês são os que mais jogam. Fala com quem tá jogando. Barbosa tava jogando bastante. E aí o Barbosa, porque tipo assim, você pergunta, os caras ficam tipo: pô, deixa eu pensar nessa possibilidade. O Barbosa falou: não, igual pra todo mundo. Igual pra todo mundo. E foi uma coisa meio geral, entendeu? Pô, pra mim tá tranquilo, é igual pra todo mundo então. Porque também tem jogadores que só jogaram depois. É Almada, Igor Jesus, Luiz Henrique. Os moleques não pegou pra Libertadores, entendeu? Então a premiação pra eles lá no final não ia ser assim: pô, imagina os caras jogou oitavas, quartas, entendeu? Semifinal, Luiz Henrique, pô, fez a final que foi e ia receber tipo 50% da premiação. Os caras falaram: mano, vamos fazer igual pra todo mundo. Eu falei: beleza, vamos fazer igual pra todo mundo. Passaram pra direção, vai ser igual pra todo mundo. Pros 35 jogadores. Depois tinha jogador que tá no Sub-23 agora, mas que jogou 1 ou 2 jogos, que viajou com a gente, que a gente ia pagar uma porcentagem um pouco menor. Acabou. E foi uma decisão dos jogadores. Nunca foi decisão do clube. O que vocês acham, não? Foi decisão dos jogadores, sempre dos jogadores. Então por isso que eu falo, esse plantel, sensacional. E aí chegou agora essa planilha, a gente olhou e falou: cara, peraí, vamos dar uma olhadinha. Pô, mas o prêmio foi mais do que isso, né? Então, essa planilha tá aí, tá naquele valor fixado em 5,10. Porque o valor, quando a gente conversou há 6 meses atrás, foi fixado em 6,10. E a nossa discussão foi: claro, a nossa discussão lá não foi fixado em... A nossa discussão não, porque não foi uma discussão, foi uma conversa sempre muito leal, sempre muito transparente. Isso foi bem maneira, todo mundo levantou, tocou na mão e tal, vamos ganhar o próximo jogo. Era só isso que a gente pensava. E, cara, tá fixado nos... Ele falou: tá fixado nos 5,10. A gente falou: não, cara, a gente conversou, foi bem claro que vamos colocar o mínimo em 5,10, já que a gente não aceita aqueles 10%. E agora ele disse que a gente pediu 25% a mais, o clube não aceitou. Inclusive, a gente fez essa reunião e nem sequer deu resposta pra gente. Ele falou assim: olha, eu vou conversar com o John, esse valor que vocês estão pedindo, porque a gente não pediu uma porcentagem a mais, a gente pediu só um valor. Fala: cara, então consegue mais esse valor aí que a gente dividiu igual pra todo mundo? Já, então consegue aí mais os 10 contos aí pra gente? E a gente divide entre todo mundo igual, pô. Pô, a gente foi campeão, fizemos história, blá, blá, blá. Não, beleza. Gostei da resenha com vocês, essa foi a conversa dele no final. Gostei da resenha com vocês, isso que vocês estão pedindo eu não garanto, mas vou falar com o John.